Bom, pessoal, aqui vou mostrar toda a aplicação do Trimble Axis operando o RTK. Então é a tela da coletora aqui. Vou abrir o Trimble Axis. Esse primeiro vídeo nós vamos mostrar como criar a configuração padrão para vocês trabalharem com o RTK. Então eu vou direto em configuração. Essa configuração, uma vez que você fez, ela é padrão, a não ser que você queira alterar alguma coisa, mas se não você faz uma vez só e pronto. Ok, aqui eu tenho algumas configurações, eu posso configurar o Bluetooth, eu posso configurar o estilo de levantamento e biblioteca. Esse primeiro vídeo nós vamos configurar o estilo de levantamento, que é o padrão de levantamento que você quer trabalhar. Então eu vou em estilo de levantamento. Tá? Aqui você pode chegar aqui e criar um novo ou editar esse que já está aparecendo. Quando o equipamento vem novo, está aparecendo alguns. Vamos pegar e editar esse que está aqui. Vamos deixar ele como nome RTK mesmo. E aí eu vou... Aliás, eu vou apagar ele. Para poder... Então a gente vem aqui em novo. Eu vou dar o mesmo nome RTK. Certo? Dou um aceitar. Então eu criei o nome do estilo de levantamento, que é o padrão. Aí, agora eu vou configurar os padrões. Então, veja que eu tenho opções de hover, link de dados hover, opções de base, link de dados base, e aqui a parte de levantamento, ó, ponto topo, que é feito topografia, locação, que é piquetar, e por diante. Esses links de dados hover e link de dados base é onde você configura a frequência do rádio, enfim, a configuração do rádio para ele se comunicar. Então vamos tudo por partes, tá? Então vamos editar aqui a opção de hover. Ó. Beleza, então aqui o estilo de levantamento. Neste momento aqui, eu estou trabalhando com RTK, eu quero só RTK. Qual que é o meu formato de transmissão? Tá? A Trimble, por padrão, é CMR+. Tá? Qual que é o meu tipo de antena? Qual é o meu receptor, né, que eu vou usar? Nesse caso aqui eu vou usar o R8S, tá? Então você vai procurar aqui o modelo do receptor seu. Meu R8S interno. Quando ele pergunta interno é o rádio que ele está perguntando interno, tá? Medida para. Aqui ele está perguntando onde é que eu vou tirar a medida da antena. Como eu estou configurando o hover, ele já vem com um bastão de 2 metros padrão. Então ele fica na base da montagem mesmo, né? O bastão de 2 metros é na base da montagem. E aqui eu já posso botar o 2 metros. Tá? Deixa eu só voltar a página lá para voltar o 2 metros. Certo? Mudo a página. Aqui esse número de série você não precisa colocar nada, índice de estação nada, tá? Se pedir pode deixar como está. Máscara de elevação, o ideal é trabalhar com 15, que é o padrão INCRA. PDOP também, pelo padrão INCRA IBGE 6, tá? Mudo a página. E aqui você vai deixar habilitado as constelações que o teu GPS comporta, né? Nesse caso aqui o meu comporta GPS, L2, C e GLONASS, tá? Pronto. Meu hover está configurado. Agora eu vou configurar minha base. Opções de base. Também vai ser levantamento RTK, o formato de transmissão tem que ser o mesmo, CMR+. Meu tipo de antena também, aí você vai ver qual é essa base, que às vezes não necessariamente você está usando a base e o hover, o mesmo receptor, né? Nesse caso aqui eu estou usando o mesmo receptor. Então, R8S, interno. Medida para. Na base é diferente, né? Na base você bota a base lá com o tripé universal e a cada momento que você bota o tripé num ponto de base, mesmo que ele seja o mesmo ponto você bota várias vezes, a altura você nunca vai conseguir botar a mesma, né? Então você tem que deixar aqui centro do ressalto amarelo. É o lugar mais fácil que tem para você tirar a medida com a trena, tá? Você tira lá do piquete ou da cabeça do marco até o centro do ressalto amarelo. E a altura da antena aqui, você não bota nenhum número, você deixa o ponto de interrogação. Qual que é o objetivo? A hora que você startar a base, né, iniciar a base,
E se você por acaso esquecer de tirar a altura da antena, ele vai te pedir a altura da antena. Se você botar qualquer número aqui, ou um 0, enfim, qualquer número aqui, ele não vai te pedir, ele vai passar como se você tivesse colocado uma altura da antena. Então, aqui é fundamental, tá o ponto de interrogação aqui, ó, tá? Ok, mudei a página. Mesma coisa, número de série, índice, aqui não me interessa. Essa máscara, bota 15, tá? E também habilitado aqui as constelações, ok? Vou aceitar. Então eu já configurei as opções de base de rover. Agora nós vamos para o link de rádio deles. Vamos pegar primeiro o link de base. Beleza, ó. Então qual que é o tipo? É rádio? É conexão de internet ou é de escada? Não, nesse caso eu estou configurando para mim trabalhar com rádio interno do equipamento lá. Que tipo de rádio eu vou trabalhar? Tá? É um rádio, aí tem vários modelos aqui. No meu caso ele é um rádio interno, então eu coloco aqui, ó, receptor interno, porque existe esses rádios aqui externo que eu posso acoplar via cabo no equipamento até para te dar uma distância maior. Mas nesse caso eu estou configurando para mim trabalhar com rádio interno do receptor. Certo? Beleza. Feito isso, agora eu vou conectar lá no meu receptor para poder entrar no rádio e mudar a frequência, tá? Então eu vou dar um conectar aqui, tá? Ele vai... Eu já estava conectado o Bluetooth na base, tá vendo? E aí ele já entrou direto dentro do receptor. Bom, eu entrei em configuração de base, então aqui tem que ficar base, tá, pessoal? Tá? A frequência, isso aqui que é o importante, ó. Então aqui tá, eu vou alterar aqui e vou botar uma frequência redonda 464/7000, certo? O módulo de rádio base para Trimble é esse aqui mesmo, ó, Trintalk de 1 a 9600 bps, tá? Isso aqui é decoração mesmo. É a frequência, é o modo de rádio da Trimble para trabalhar, tá? Repetidores suportados, aqui se você, o que quer dizer isso aqui? Às vezes você pode botar um rádio entre a base e o rover para te aumentar a tua distância, entendeu? Aí você pode vir aqui e dizer que tem um repetidor, não é o nosso caso aqui, tá? Muda a página, divisão de canal também não vai ter, e aí eu dou um Enter e dou um Aceitar. Pronto, está configurado o meu rádio base. Agora eu vou configurar o meu rádio do rover. Beleza? É rádio também, né? Não é de escada, não é nada, é rádio. E aqui também, ele não é, eu não estou usando nenhum outro tipo de rádio, é o rádio interno do meu receptor, certo? Eu vou apertar em rover, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o receptor rover para se conectar via Bluetooth, tá? Então, buscou, já conectou via Bluetooth, a coletora com o receptor. Agora eu vou entrar dentro do rádio, ó. Conectar. Ok. Então você vê que ele já trouxe aqui, ó, receptor interno, esse aqui não tem jeito. O rover ele fica travado mesmo, eu não tenho opção de escolher. E aí eu vou trocar aqui a frequência, tá? Então foi 464/70.000, certo? Trintalk também, de 1 a 9600, essa é a configuração, ok? E aí eu dou um Enter e dou um Aceitar. Então, gente, a parte de comunicação são essas quatro opções aqui, ó, tá? Feita essas quatro configurações certinha, ele vai se comunicar, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou armazenar para mim não perder elas, beleza? Vou voltar agora lá, vou em editar e agora vou configurar essas partes aqui, que é a minha parte de levantamento, tá? Então, ponto topo seria o ponto de topografia, tá? É você coletar pontos em si. Esse alto passo, esse alto tamanho passo aqui, o ideal é deixar 1, tá? Se você trocar o número aqui, vamos supor, se você botar 2, quando você começa a fazer o seu levantamento, se você bota o seu primeiro nome como P1 e aqui o alto passo tiver como 2, ele vai criar assim, ó, P1, P3, P5, P7, tá? Eu não tenho motivo para isso, mas enfim. Se você deixar 1, daí ele vai criar a sequência certinho, P1, P2, P3, P4, tá? Simples assim.
Esse controle de qualidade aqui eu tenho várias opções. Se eu deixar QC1, ele só vai me permitir que eu colete dados na solução fixa. Se eu deixar QC1 e QC2, ele vai me permitir que eu colete dados tanto fixo quanto flutuante. Porém, no flutuante, se você apertar armazenar, ele vai te informar que está flutuante ainda lá, para você confirmar. Tá? E se você botar QC1 e QC3, ele vai permitir que você colete fixo, flutuante e o alto, né, que seria os dados de navegação, e aí não interessa para a gente. Então a gente deixa QC1 e QC2. Tá? Beleza? Aqui, auto-armazenar ponto. Se eu deixar aqui habilitado auto-armazenar ponto e eu determinar meu tempo aqui, vamos determinar aqui 3 segundos com 3 posições. Quando ele alcançar essas duas estimativas que eu coloquei aqui, ele vai simplesmente fechar o ponto. Tá? Se eu deixar desabilitado aqui, ele vai alcançar essa estimativa aqui de 3 segundos e 3 posições e vai continuar coletando. É você que tem que dar o comando aceitar. Tá? Então, geralmente, a gente deixa auto-armazenar. Aqui no auto-tolerância, o bom é sempre você desabilitar. Porque se você deixar o auto-tolerância, ele vai considerar a tolerância que vem de fábrica da Trimble. Isso é só uma tolerância para você coletar pontos. E se você deixar habilitado isso aqui, a maioria das vezes você não vai conseguir coletar pontos. Qualquer movimentozinho que você der no bastão, ele já não deixa, enfim. Então aqui eu costumo fazer o seguinte, desabilito e extrapolo ela, tá? Porque isso aqui é só tolerância para coletar ponto. Você no campo você vai estar vendo sua precisão, você está cuidando disso, tá? Então eu extrapolo para quê? Para você não ficar perdendo tempo. E armazenar apenas RTK inicializado, aqui atrás, ó, deixa eu só voltar aqui. Como aqui atrás, ó, eu deixei aqui, ó, QC1, QC2, certo? Então, logo eu estou dizendo para ele que ele só vai armazenar dados inicializado. O que tiver flutuante, ele tem que pedir minha permissão. É isso que a gente está deixando habilitado aqui, ok? Aí eu dou um aceitar. Beleza, está configurada a parte de ponto observado. Esse ponto de controle aqui, o ideal isso aqui é para você quando for fazer uma mudança de base. Tá? Aí você precisa deixar o seu bastão lá fixo, com um tripézinho e tal, e aí você fazer um maior tempo de coleta de pontos. Não necessariamente 80, 180, mas eu deixaria aqui, sei lá, pelo menos umas 50 posições. Tá? Então, se a sua posição está de 1 segundo, ele vai coletar 50 segundos aqui. Tá? Para quê? Para você depois trazer sua base e botar nesse ponto. Autotolerância, eu faria a mesma coisa. Eu extrapolaria aqui, tá? Só tolerância para ele coletar dados. Pronto. Abandonar ponto automaticamente. Essa parte de pós-processado nós vamos ver em outra situação. Beleza? Vamos aceitar. E dou um aceitar. Ponto rápido, esse aqui não tem muito o que configurar, tá? Só teria autotolerância aqui, tá? Todas as autotolerâncias eu venho para extrapolar. Mas o que é o ponto rápido? Ele é exatamente, deixa eu só alterar aqui para QC1, QC2, tá? Para ele permitir eu trabalhar com fixo e float. O que é o ponto rápido? É o mesmo ponto topo, né? Só que o ponto topo ele vai coletar aqui 3 posições, 3 segundos, vai fazer uma média das 3 posições e criar um único ponto. O ponto rápido não, é como se ele coletasse uma única posição. Tá? Ele gravasse uma posição e já fechasse o ponto. Ok? Pontos contínuos, aí eu tenho várias opções, mas eu vou deixar também QC1, QC2, tá? Tirar essa autotolerância também. Armazenar posições de latência e tal, isso aqui depois a gente vai ver na coleta de dados. E a parte de piquetar. A parte de piquetar seria a parte de locação de pontos, tá? Então aqui, esses aqui você pode deixar tudo default, tá? Aqui também default. Nome do ponto piquetado. Nome do ponto alto, ele vai criar o ponto para você, tá? Então imagina que você esteja locando um ponto chamado P1, por exemplo. Se você locou ele e der um aceitar ou gravar, ele vai criar P1, em função disso aqui ele vai criar P1, underline,
me fugiu a palavra agora, STK, que é destaqueamento, tá? Se você deixar esse alto aqui. Muda a página aqui, código do ponto, isso aqui pode deixar como está mesmo. Tá? Aqui que é interessante, ó, apresentar na bússola lá de locação, ele pergunta o topógrafo no centro ou o alvo no centro. Eu prefiro o alvo no centro, que daí você vai se movimentando e o ponto está parado, você vai até o ponto. Se você deixar invertido aqui, você é que vai estar parado, por mais que você esteja andando, o ponto parece que está vindo por cima de você. Tá? Então, eu particularmente prefiro isso, mas pode escolher. Mudo aqui ainda, direção e viagem, norte e sul. Aqui tem uma solução aqui que é adiante e atrás. Ó. Ou eu boto delta e grades e aí ele me mostra direção e viagem, que daí vai mais para o norte, vai mais para o sul, vai mais para o leste, vai mais para o oeste. Eu fico meio perdido com isso. Eu prefiro adiante e atrás. E daí ele mostra mais para frente, mais para trás, mais para a direita, mais para a esquerda, quando eu estou locando o ponto. E quanto, além disso, ele está mostrando quanto que eu tenho que ir para um lado ou para o outro. Ok? Então, parte de locação, praticamente isso que você configura. Tá? Aí aqui, ó, remover ponto piquetado da lista. Então, quando eu vou locar, eu tenho uma lista de pontos dentro da minha coletora. Quando eu vou locar, eu tenho a opção, depois vocês vão ver lá, de pegar uma lista de pontos e jogar como se fosse para uma pasta de locação. E conforme eu vou locando e aceitando, ele vai saindo daquela lista. Ele está ficando dentro da coletora, mas está saindo daquela lista de locação. Para quê? Para mim não ficar perdido. Né? Às vezes, imagina você locar 100, 200, 1000 pontos. Né? Então você fica perdido qual que você locou. Se você vai tirando da lista, aí ele vai saindo. Tá? Então aceitar. E praticamente é isso aqui.